Ô moçada, vocês está bom? Gente, hoje nós vamos preparar mais uma receita daquelas bem típicas e bem tradicionais aqui do nosso estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos fazer um pastel caipira. O pastel caipira que a gente faz aqui é uma mistura de polvilho com farinha de milho. Então uma receita bem simples, bem fácil e bem econômica. E para fazer a nossa receita eu vou tentar passar umas medidas bem simples para vocês. A maioria dos ingredientes aqui eu vou medir em copos americanos. Então eu vou pegar aqui 2 copos americanos cheios até na boca de polvilho doce. Eu estou fazendo com polvilho doce, mas dá certo com azedo também, não tem problema. E agora eu vou acrescentar 1 copo americano, também cheio até na boca, de farinha de milho. A farinha de milho que eu estou utilizando é aquela mais fina, não é o flocão. Então só um ponto de atenção para vocês aí. Vamos misturar o polvilho e a nossa farinha de milho. Então tudo bem misturadinho e eu vou deixar reservado agora para a gente preparar o escaldo. Para fazer o escaldo eu peguei uma panela e vou acrescentar 1 copo americano de água cheio até na boca. E vou acrescentar aqui também 50 ml de banha de porco ou de óleo. Eu estou utilizando a banha de porco, mas vocês podem utilizar o óleo sem problema nenhum. Para quem não tem medidor, vocês podem colocar aqui umas 5, 6 colheres de sopa de banha de porco ou de óleo que vai estar excelente. E eu já vou acrescentar sal a gosto aqui na minha mistura. Eu utilizei mais ou menos 1/3 de colher de sopa, mas lembrando que isso aqui é a gosto. Vou misturar bem esses 3 ingredientes e vou levar essa mistura ao fogo. Assim que ferver, a gente vai vir e vai jogar sobre a nossa mistura de polvilho com farinha de milho. Então vocês reparem a simplicidade e a praticidade dessa receita. Com o auxílio de uma colher vamos misturar. O pessoal vai perceber que o polvilho e a farinha de milho não vão ficar completamente molhados com essa quantidade de escaldo que a gente preparou. E não tem problema, é assim mesmo. Tudo bem misturado, agora eu vou deixar descansando aqui por uns 5 minutinhos. É coisa rápida, só o prazo dessa massa dá uma amornada. Assim que a gente conseguir manipular ela com a mão, a gente já pode dar prosseguimento na receita. Então a minha massa já deu uma mornada e agora a gente vai dar ponto nela acrescentando ovos. Para essa medida que eu fiz aqui, geralmente a gente vai gastar entre 2 e 3 ovos. Então eu vou começar aqui colocando 2 e depois, se precisar, a gente acrescenta o terceiro. Vou começar dando uma misturada aqui com a colher, mas daqui a pouco não tem jeito, é mão na massa mesmo, que a gente vai precisar sentir o ponto dessa massa. E também com a colher a gente não consegue deixar ela tão homogênea. Então agora é mão na massa para a gente conseguir sentir bem o ponto dela. A minha massa ainda está bem seca, então eu vou acrescentar o terceiro ovo. Moçada, então a minha massa chegou no ponto. Olha para vocês verem aqui que bacana que fica. Ela é uma massa que gruda um pouco na mão aqui para a gente mexer, mas depois ela dá uma soltada da vasilha aqui. Para vocês terem ideia aí se o ponto tá bom ou não, a gente pode pegar aqui um punhadinho de massa e abrir ela dessa forma aqui, ó, que vai ser o jeito que a gente vai abrir para enrolar os nossos pastéis. Olha para vocês verem aqui como a gente consegue fazer uma conchinha com ela aqui bem fácil. Então no meu caso aqui eu gastei os 3 ovos mesmo. Mas pode ser aí que no caso de vocês precisem usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então aprendam aí a identificar o ponto da massa. Repare que ela não é uma massa muito molenga. Se ela ficar muito mole, vai dificultar na hora que a gente for enrolar os nossos pastéis. Então eu vou vir lavar minha mão agora para a gente terminar o preparo dos nossos pastéis caipiras. Pessoal, o recheio do nosso pastel caipira vai ficar a gosto de cada um.
pessoal pode colocar carne moída, pode colocar queijo, se quiser colocar presunto, vocês podem ficar à vontade. Eu aqui vou fazer um mais tradicional mesmo, então eu tô com um pouquinho de carne moída aqui, que já tá feita, né? Eu já cozinhei essa carne, já refoguei ela. Essa daqui é uma carne moída de porco, mas pode ser qualquer carne moída. Para dar um sabor a mais e uma cor para o recheio, eu vou só acrescentar um pouquinho de cheiro verde. Para colocar nossos pastéis caipiras, eu vou pegar aqui um tabuleiro. E eu coloquei aqui um pouquinho de banha de porco para untar ele e vocês podem utilizar óleo. Também vou untar a minha mão para a gente enrolar os nossos pastéis caipiras. É sempre importante a gente untar porque essa massa gruda um pouquinho. E aqui agora não tem segredo, eu vou pegar aqui um punhadinho de massa. Eu gosto de apertar ela na mão aqui primeiro, fazer uma bolinha com ela. E agora com a ponta dos dedos eu vou fazendo uma espécie de conchinha para a gente rechear. Então é bem tranquilo, não tem nenhum segredo, bem facinho de preparar. A quantidade de recheio também é a gosto, só não exagerem para não ficar difícil de fechar depois. Até o pessoal pegar o jeito, melhor colocar menos recheio. Olha aqui que bacana. E vocês podem fritar ele desse jeito aqui já, se vocês quiserem. Se vocês quiserem apertar com o garfo aqui na pontinha para ficar marcado, pode. Aqui na roça o pessoal tem o costume de fazer esse movimento aqui com a massa. Aí fica dessa forma aqui. Pessoal, aqui só para vocês verem as possibilidades que a gente tem de fechar o pastel aqui. Eu fiz alguns com o garfo aqui também, ó. Vou fazer esse último para vocês verem. Então fechei a borda do pastel aqui com os dedos e agora eu só venho e dou arremate aqui com o garfo. Bem tranquilo de fazer também. Então aqui, pessoal, terminei de enrolar os nossos pastéis. Agora eu vou colocar um pouco de banha ou de óleo para aquecer para a gente fritar. Moçada, então coloquei um pouquinho de banha de porco para aquecer. A minha banha de porco já aqueceu bem e agora a gente vai fritar os nossos pastéis. Aqui a gente vai dando uma viradinha neles até eles ficarem de uma cor bem bonita. Nesse ponto aqui já tá bom. Olha para vocês verem que espetáculo que ficou. Agora eu vou tirando os meus pastéis e vou colocando aqui num prato com papel toalha para eles darem uma escorrida. Moçada, então ficaram prontos os nossos pastéis caipiras e olha para vocês verem que bacana. Olha a cor bonita que eles ficaram. Isso aqui com um cafezinho passado na hora é muito bom. Como eu disse para vocês, uma excelente opção tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde. Vou partir um aqui para vocês verem, ó, reparem que a massa desse pastel caipira, dá como se fosse uma liga, ó. Ela fica aqui, ó, como se fosse uma liga. Isso por causa do polvilho, né? Então para o pessoal ver aqui fica bem bacana. A outra forma que a gente fechou aqui também bem bonita, bem interessante. Vou partir um aqui, ó. Olha que espetáculo. Então, como eu disse para vocês, uma receita bem simples, bem fácil, mas muito saborosa. Esse pastel, pessoal, ele é muito gostoso. Isso aqui é pura tradição caipira. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de pastel caipira. Grande abraço e até a próxima.